Fala galera, beleza? Quadrinheiro velho, vamos falar hoje sobre essa segunda temporada de Luke Cage que estreou há pouco tempo aqui no Netflix e eu preciso falar dela. Então eu vou falar um pouco sobre o que eu achei dela em termos de roteiro, história, personagens, atores, aquele negócio todo. E naturalmente que vai ter alguns spoilers. Então fica até o final que eu tenho certeza que você vai achar bem legal. Yo, I'm Luke Cage. You wanna test me? You know where to find me. Got it all, man. Ó, só pra começar eu já quero abrir pra você o jogo de que eu gostei dessa temporada. Ela não é uma temporada ótima, ela não é um negócio muito louco do caramba, mas me agradou. Eu achei que foi legal, ela tem um ritmo parecido com o da primeira temporada, né? É uma série que é contada de uma maneira lenta. Eu acho que a intenção desse ritmo é manter a tensão, né? Você fica tenso e você fica o tempo inteiro, parece que meio que em alerta, porque ela é tão parada, a conversa é sempre tão tranquila que você nunca sabe o que vai acontecer. E como ela é devagar, esse acontecer demora para acontecer quando acontece, aí você fica, sei lá, meio tenso. Really, guys? You gotta know we tried, man. I ain't no joke. Para algumas pessoas isso significa não ficar meio tenso, para algumas pessoas significa que vai dar sono, preguiça, porque o ritmo atual de hoje as pessoas não querem muito esse tipo, principalmente os jovens. Eu noto que Luke Cage, ele é para pegar o fã antigo de quadrinhos, os caras mais da minha idade, porque ele tem um ritmo diferente, o ritmo, como eu disse, é um pouco mais devagar, ele aprofunda em alguns temas que eu acho que são muito importantes, muito válidos, e você vê que ele é para um mercado muito mais para o mercado americano, para o tipo de vivência do subúrbio americano, que ele é diferente do nosso aqui no Brasil em algumas coisas, e ali é bem centrado na questão dos negros, né, americanos que moram no Harlem. Então você vê que é uma série toda fechadinha dentro do universo, dentro de uma comunidade, diria até de um ecossistema próprio, que parece que propositalmente ele é esquecido pelo resto da cidade, assim, por exemplo. É como se fosse um país dentro de outro, sabe? É uma coisa... É difícil de explicar. Cara, você gosta desse tipo de conteúdo? Já aproveita e se inscreve no canal. Tá chegando aqui agora por causa do Luke Cage. Eu falo sobre bastante séries, eu falo muito sobre filmes, falo muito sobre heróis e sobre quadrinhos. Então, gostou? Deixa o teu like, mas antes de mais nada, aproveita para se inscrever aí. E se quiser conhecer outros materiais, eu vou deixar algumas coisas relacionadas aqui no i. Legal? Então eu noto que Luke Cage ele melhora nessa temporada, ele ganha, sabe? Ele completa a temporada anterior. Você vê que os acontecimentos estão muito mais ligados à primeira temporada do Luke Cage do que aos Defensores. Os Defensores é como se fosse uma história à parte, é uma aventura à parte que os 4 personagens participaram. Os Defensores não mudam, não alteram muita coisa na história dos personagens. Eles saem de onde eles estão, vão lá, fazem o que tem que fazer e retornam. Os Defensores é muito mais uma continuação direta, eu diria até, do Punho de Ferro, né, que... Se você me perguntar, eu vou te falar que eu achei realmente uma temporada ruim, essa primeira do Punho de Ferro. Eu diria até que o problema ali pega muito pelo ator mesmo, mas a gente sabe que raramente o problema de uma série é só de um ator. Mas Luke Cage nessa temporada agora, ela continua a história de onde parou. Você percebe que é uma história de gangsters, né? É uma história que, se você quiser, você faz um paralelo com os anos 20. Eu noto que você consegue ver muito essa coisa de parece que a polícia tá perdida, não sabe o que fazer, ela é amarrada pelas regras. O Luke... cara, na boa, o Luke nessa temporada ele parece um coadjuvante. A série leva o nome dele porque é baseado num personagem da Marvel. Eu não sei se você já conheceu o Luke Cage antes do seriado, antes dos Defensores aparecerem no Netflix, mas é diferente, tá? Esse Luke que a gente vê na série, ele mal e porcamente tem alguma coisa a ver com o Luke dos quadrinhos. Luke Cage dos quadrinhos ele é diferente, cara, não tem esse mesmo ritmo, ele tem um outro... Cara, Luke Cage é muito anos 70 e esse Luke agora dos anos 2020, cara, é diferenciado mesmo, e tem que ser, não tem como. Mas eu achei legal eles manterem essa atmosfera, essa prisão que vivem, né? Porque ali, bem ou mal, é isso, cara. Os personagens, eles estão todos aprisionados. Seja o Luke aprisionado na própria história dele, as famílias mafiosas aprisionadas dentro de uma necessidade de serem mais e mais poderosos e mais mafiosos, sem perceberem a menor possibilidade de saírem dessa vida, porque é tudo que eles conhecem, e até os que não gostariam de estar lá, quando se veem já estão. Então eles mostram muito essa coisa do aprisionamento.
E eu noto que por isso o protagonista da série, digamos assim, acaba não sendo o Luke Cage. Eu percebo, na minha percepção, que o protagonista da série é o Harlem, é uma comunidade, é uma situação. Ali todo mundo praticamente tem o mesmo tempo de tela, se você for parar a pensar. Parece bem o Luke Cage, mas ele tá muito reflexivo. Claro que as cenas de ação estão bem legais, as porradas e tal, as coreografias são bem legais, são bem feitas. Você percebe todo o poder do Luke e tal. As participações especiais também são muito legais. Mas a série não é do Luke Cage. A série tem o Luke Cage. Eu acho que esse que é o ponto, né? E ela tem momentos que ela meio que parece que enrola e tal, mas o que eu percebo é que o Netflix, né? É uma direção, um produtor, alguma coisa assim, contando uma história pra gente. Então, a gente tá muito acostumado, muito mal acostumado a ter seriados e filmes que tem assim, começo, meio, fim, acabou. Ali não. Você pega essa série e você vê que são vários começos, meios e fins, que levam a outros começos, meios e fins. O começo, meio e fim de uma coisa, às vezes é o começo do meio e fim de outra coisa. É uma história que continua sendo contada. É uma vida. Eu falo assim, é uma vida, porque a vida da gente é assim, você começa uma coisa, tá ali no meio, de repente termina, e isso que você acabou de viver aqui, ele se torna o start, quer dizer, esse tudo às vezes é o start de uma outra coisa ou não. Aquilo acabou e ficou ali, e começou uma outra coisa. Então essa série do Luke Cage, ele meio que segue esse ritmo. É uma história sendo contada, é uma biografia. Porra, sério, buzina? Então eu posso dizer o seguinte, eu gostei, mas o que é interessante sobre essa série? Ela não termina. O último episódio, ele não conclui, ele fecha umas coisas, umas pontas ali e tal, mas ele não conclui, a série não termina, não tem final. São 13 episódios e, cara, não termina, sabe assim? Ele deixa em aberto uma coisa com uma mudança, é claro que há uma mudança, te deixa curioso, eu tô muito ansioso para ver aonde que isso vai parar, mas não fecha. E assim, cara, por mais que por um lado se incomode, porque você quer um fechamento pra alguma coisa, porque parece que a gente é, sei lá, condicionado a esperar que as coisas tenham esse final, né? E não tem, é um to be continued, sabe? E você percebe que é assim que é, porque tem que ser assim, né? Então é uma série diferente, é uma série com um ritmo diferente, e vamos pegar um pouco dos detalhezinhos agora de uma coisa ou outra pra eu ser um pouco mais pontual. Esse é o geral, tá? A princípio, o que acontece? Continua exatamente de onde terminou a temporada anterior. Então, o Boca de Algodão e o Cascavel, eles estão mortos, né? Eles não são mais os bambambans ali do Harlem. E quem assume é Mariah Stokes, ou Mariah Dillard, que é a vereadora ali do bairro e coisa e tal, e que ela por trás também é uma gangster. E você percebe que durante essa temporada, até ali o 10º episódio, 11º, ela fica meio que na corda bamba, entre ser uma pessoa boa e não ser, entre ser fiel à história da família dela e ser fiel àquilo que ela gostaria que fosse a vida dela. Surge uma nova personagem que é a filha dela, que é a Tilda Stokes, nos quadrinhos, inclusive com esse mesmo nome, é a Nightshade, né? É uma outra personagem, é uma vilã. Inclusive, eu acho que essa temporada serviu para introduzir a personagem, e lá no finalzinho você começa a ver uma conversão. Inclusive, a última aparição dela já é com o visual do cabelo e com que seria uma tira aqui na frente da testa, que é muito parecida com o visual que ela tinha nos quadrinhos, o cabelo e tal, mas você percebe que ela não era má, e aí entra naquele esquema de sempre, né? Quer dizer, os vilões hoje, eles não são simplesmente vilões, eles são pessoas que parece que é sempre cinza, né? A linha entre o herói e o vilão é sempre muito, muito tênue. Você, nesse tipo de série principalmente, que reflete realmente muito de vida real, tirando a parte de ter um cara super forte, que é invulnerável, que tem a pele invulnerável e ao mesmo tempo macia, isso é até falado algumas vezes ali durante a temporada. Tirando isso, você percebe que é uma série que procura ser o mais realista possível dentro do contexto que eles criaram e dentro de uma certa lógica, de uma certa física que é desenvolvida para a série. E aí surge nessa história toda um vilão que também cresceu problemático, e você tem o processo de desenvolvimento dele desde criança. Isso vai sendo contado em um flashback ali na série, que é o Bushmaster. It's mine. I gotta find him. O Bushmaster é um cara que quer se vingar da Mariah Stokes, que foi porque a avó da Mariah matou a mãe dele. E ali ele acha que o problema é o sobrenome Stokes. E quando ele chega, ele usa essa droga, que na série o Nightshade é uma droga a partir de uma planta, que consegue curar esse cara. Ele é um cara praticamente meio que imortal, porque toda vez que ele fica todo machucado,
essa droga acelera o metabolismo dele, ele sara mais rápido, ele é mais forte, ele é mais rápido, e o cara luta meio que uma capoeira, e é jamaicano. Então existem essas gangues que querem dominar o Harlem, né? Os jamaicanos, os italianos, né? Essa família Stokes e coisa e tal, que na primeira temporada é liderada pelo Boca de Algodão, né? E ali, quando a Mariah mata o Boca de Algodão no final da primeira temporada e assume a família, assume o Harlem's Paradise, que é onde parece que a sede principal dessa oposição, dessa família opositora ao Luke Cage, e é ali que muitas das coisas acontecem. E ela, né, a Mariah, tá sempre sendo auxiliada por um cara que já foi ajudante também do Boca de Algodão na primeira temporada, que é o Shades. Nesse cara você percebe também, cara, é assim, você percebe o conflito dele. Então, você começa a perceber que todo mundo está vivendo algum conflito interno. É muito interessante. Voltando ao Bushmaster, cara, que é um personagem que eu achei sensacional. Fiquei fã do personagem, porque você percebe que ele tem uma motivação, é assim. Por que ele seria, entre aspas, um vilão, mas não o vilão? Porque eu acho que nessa temporada não tem o vilão. Tem vilões e tem o Luke Cage que você não sabe muito bem que é. Essa que é a real. E o Bushmaster, cara, que é o John McIver, né? A família McIver contra a família Stokes, que é o embate, que é a base de tudo que acontece na segunda temporada de Luke Cage. Além do cara ser alto, forte, ter uma presença, o cara tem uma interpretação muito boa. É interpretado pelo ator Mustafa Shakir. Cara, grava esse nome. Eu queria ver esse cara fazendo Blades ou fazendo até o Spawn, cara. Aliás, é até engraçado, porque quando eu fui pesquisar sobre esse cara, ele já tinha dado uma entrevista falando que ele gostaria de fazer esses dois personagens. Falei assim, cara, não é possível, né? Porque eu vendo o cara, eu falei, meu, esse cara ia ser um Blade incrível. Então vale a pena acompanhar e prestar muita atenção nesse personagem, que durante vários episódios você tem ele como sendo o grande vilão. E mais ao final você percebe que ele tem uma certa nobreza e uma certa honra, digamos assim, como sempre. Atualmente é assim. Heróis de quadrinhos e vilões de quadrinhos, os heróis nem são tão heróicos e os vilões nem são tão vilões. Eles sempre têm algo ali por trás. É diferente de um vilão que ele simplesmente é mal, porque parece que hoje em dia as pessoas parecem que não aceitam mais isso. Eles precisam ter um vilão que tenha alguma base por trás que justifique a vilanice dele. E eu sinto falta, cara, eu comecei a ler essas coisas nos anos 80 e o cara era mal porque ele era mal, porque ele gostava de maldade. Tá, isso é ilógico, mas eu sinto falta. Não tô falando que isso seja primordial ou importante, ou que você tem que concordar comigo, não. Tô falando algo que é eu que sinto falta. E essa temporada, ela segue recheada de referências, mas não são referências diretas, são referências e citações, assim, de todas as outras séries. Tem um episódio inteiro com a participação do Punho de Ferro, né? O Danny Rand aparece e dá uma força pra ele em umas coisas. É um episódio... um pouco mais filosófico. Você percebe que, cara, é assim, ele tá melhor nesse episódio do que em todas as outras aparições que ele fez. Então, eu acho que tinha que ter assim, funciona bem os dois juntos. Aliás, isso é algo que eu ia falar no final, mas eu vou falar agora, que eu acho que a próxima temporada tinha que ser os dois juntos. Eu acho que ia ser muito legal você ver um Luke Cage em Heroes for Hire, sabe? Eu acho que ia ser muito mais legal. You play by my rules. Come on, man, you know me. I love a good fight. How a man in Iron Fist? It's got a ring to it. Se eu fizesse a primeira temporada, ao invés deles continuarem diretamente no Luke Cage terceira temporada, acho que já podia entrar direto no Heroes for Hire. Só que com o final dessa temporada isso não funcionaria. Então tem que primeiro fechar e o Luke Cage se resolver, porque termina em aberto, termina ele sem se resolver. Você vê que ele não está bem quando termina essa temporada. Ele não está bem definido, ele não é quem ele é. Então ainda não dá pra ter um Heroes for Hire, mas eu acho que eles têm que deixar o Punho de Ferro parado, escondido, só fazendo uma aparição ou outra, se for ter em outras temporadas aí dos outros personagens. E na hora que for fazer Heroes for Hire, aí traz ele junto com o Luke Cage. Ele não funciona bem numa série sozinho, não funciona, não funciona. E uma coisa que achei legal nessa temporada também é que eles não têm medo, não têm dó de matar ninguém. Morre muita gente, morre muito personagem, tem sangue pra todo lado, é um tanto violento até a temporada, mas isso faz parte da história. Se não acontecesse esse monte de mortes, aí é que a gente iria estranhar. Também sobre os personagens, aparece bem legal a Claire Temple, né, que seria a enfermeira noturna, né, ela no começo da temporada tá namorando com o Luke, de repente ela dispensa ele e vaza, só vai voltar a fazer uma ponta rapidinha ali no final do último episódio, né, e cara, você precisa assistir. Eu vou falar alguns spoilers aqui, como você tá vendo, mas eu não vou entregar a história pra você, porque eu quero que você sinta algumas coisas na hora que você estiver assistindo a temporada aí, a segunda de Luke Cage. E queria citar também, que eu acho super legal, é o seguinte: todo episódio tem um clipe
embasada em uma música típica das comunidades negras dos Estados Unidos. Isso eu achei muito legal. Então tem hora que é uma banda tocando um puta de um blues legal pra caramba, tem hora que entra num jazz, tem vários ritmos que eles usam, tem hora que entra o reggae por causa do pessoal da Jamaica, tem hora que entra hip hop. Então é bem interessante você ver essa caracterização, né, essa ambientalização. Eles colocam tudo bem encaixado com a realidade que eles querem transmitir na série. Para algumas pessoas isso incomodou. Eu vi gente reclamar que até nessa parte acelerava porque não queria ficar vendo clipe, queria assistir série. Mas o clipe era uma forma de contar uma história de uma maneira, na minha percepção, mais poética, mais artística, uma outra pegada e tal. É que eu acho que os dias de hoje as pessoas não estão afim disso e não conseguem de repente se permitir apreciar algo feito desse jeito. Eu sempre falo o seguinte: você tem o direito de gostar ou não gostar, de achar boa, achar ruim. Cara, total o seu direito. O que eu acho que você precisa fazer é às vezes se dar a chance de tentar perceber o que aquela história está querendo te passar e de que forma ela é contada, e tentar admirar a forma com que a história é contada. Tentar falar, pô, meu, que legal, olha só, o cara tentou usar isso, o cara procurou contar essa história. Que nem eu falei, quando eu entrar nessas horas que entra o clipe, eu acho muito legal, porque ele te coloca no ambiente. Ele te mostra para você sentir, olha, nesse tipo de ambiente, isso que acontece, é isso que você vai encontrar. De acordo com a minha história, na história dele. Não quer dizer que você vai chegar lá nos Estados Unidos e é só isso. Não, hoje em dia tá tudo muito misturado. Mas nesse contexto é isso que ele tá mostrando. Pra galera que curte o personagem dos quadrinhos, tem várias citações de coisas dos quadrinhos. A aparição do Stan Lee é bem legal. Fica esperto, porque o Stan Lee aparece muito rapidinho num pôster na parede. Vou até te falar onde, aos 24 minutos e 50 segundos do episódio 12, tá? Então é muito rápido, o Luke tá andando na rua assim, ele aparece na parede, então é rapidão. Se eu não me engano, esse pôster já apareceu em outros episódios de outras temporadas de outra série, não lembro muito bem qual, mas é assim que acontece. E é revelado um pouco do passado do Luke, aparece o pai dele, aparece Fogg Nelson ajudando ele, aparece várias... Assim, ele se tornou celebridade. Existe até um aplicativo onde as pessoas sabem onde ele está. As pessoas veem onde está o Luke Cage e indicam no aplicativo. Hora tal, minuto tal, Luke Cage foi avistado em tal lugar. Então as pessoas, quem quer encontrar o Luke, encontra. E assim, digamos que a base de trabalho dele, a base de onde ele fica o tempo todo na série, é aquela barbearia do Pops, né? Então, cara, é muito legal. Eu gostei muito, eu recomendo muito. Eu acho que se você gosta da Marvel, gosta de personagens heróicos e gosta de uma boa história e tem paciência pra isso, gosta de ritmo, gosta de pensar, gosta de reflexão, segunda temporada do Luke Cage, acredito eu, seja pra você. Além do Fogg Nelson, além do pai do Fogg, aparece muito como uma parceira dele o tempo inteiro do Luke Cage, a Misty Knight. E quem dá o braço novo pra ela, um braço mecânico, é o Danny Rand. Cara, eu achei super legal, porque ele é o cara que tem grana. E foi nas fábricas dele, né, naquele negócio por causa de problemas dele, que ela perdeu a mão. Então ele deu ali um braço novo pra ela, um braço mecânico, muito parecido com os quadrinhos. Eu esperava que fosse um braço com muito mais recurso. Mas você percebe que ele fez um braço pra ela substituir o outro braço. Então é um braço que não é mais forte, não é um braço mais resistente, mais um monte de coisa. Não, é um braço. E eu achei interessante porque eles não deram ênfase a isso na série. Eles pegaram, lógico, a aflição dela, ele não ter um braço, ajudaram ela a resolver o problema da autoestima dela, né, através da própria namorada do Danny Rand, que aparece ali com ela umas 2 temporadas, e a partir do momento que ela põe o braço, que ela começa a acostumar com o braço, acabou o assunto, cara. Isso eu achei muito bom, isso eu acho legal. E a Misty tem uma participação forte. Eu diria até que assim, ela tem uma importância para a série tão grande quanto o próprio Luke, tão grande quanto a Mariah, tão grande quanto o Bushmaster, quanto o Shades, quanto todo mundo. Cara, é legal isso, há um equilíbrio ali, cara, sabe? Eu achei muito legal. E é legal você ver a transformação da Mariah, é legal você ver a transformação do Luke. Todos os personagens passam por transformação nessa série. Então preste muita atenção nos detalhes, nos diálogos, nos flashbacks e nos pequenos detalhes, nas memorabilias. O nome Power Man é citado, Power Man em Punho de Ferro é citado algumas vezes. Esses detalhes tornam tudo muito mais legal. Gostou do vídeo? Não está inscrito no canal? Aproveita, corre, se inscrever, quer ver outros materiais? Tá aqui no i, mas antes de mais nada é isso. Deixa o teu like, vai agora, clica aí. Não tá inscrito? Liga a sinetinha para ser avisado dos materiais do canal e deixa o teu comentário. O teu comentário é a parte mais importante desse material que eu faço. Escreve o que você acha, você já viu, você não viu, você vai ver, você gosta, você não gosta, você acha chata, você acha legal pra caramba. Qual é a tua visão? Esse espaço é democrático, você pode falar, desde com respeito tudo que você pensou aí sobre a série Luke Cage. Vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu! Harlem is mine.